Eu fui aprovada na PSERG para os cargos de inspetor e de investigador e nesse vídeo eu vou te contar como foram os meus estudos. Eu sou bacharel em Direito pela UFRJ, me formei em setembro de 2021, grave essa data. Tinha acabado de fazer a segunda fase da OAB em agosto, aí já emendei, terminei o TCC em setembro, me formei. E no final de setembro deste mesmo ano, no mesmo mês que eu apresentei meu TCC, saiu o edital da PSERG, no finalzinho ali de setembro. E eu comecei a estudar no início de outubro, porque eu tive aquele período, né, pra fazer uma pesquisa, entender o edital. Nossa, sol na minha cara. Porque como eu já tinha experiência com provas, eu já tinha passado lá com 14 anos no Colégio Federal, depois passei na Faculdade Federal, depois passei na OAB, eu já tinha essa bagagem com provas. E eu sabia que eu não poderia só começar adoidada, assim, a estudar. Não é assim, eu tinha que ter uma estratégia. Então eu tirei uns dias primeiro para entender a prova, para fazer uma pesquisa, entender o edital e definir a minha estratégia. O que eu fiz? Como eu tinha acabado de me formar em Direito, já tinha estudado para a OAB, já vinha ali de meses intensos de estudo para a OAB, o que eu pensei? Direito, eu já tenho a base. Agora eu tenho que ver o que foge dessa área para eu aprender do zero. Na PSERG caem matérias de Direito, Português e Informática. E o que eu fiz? Português e Informática, eu realmente peguei videoaula do zero. Por mais que eu fosse boa em português e tudo mais, tinha muito tempo que eu não estudava, não parava para estudar português de verdade, desde a época do Enem. Então essas duas matérias, essa foi a minha estratégia, estudar essas duas do zero e estudar o restante por questões comentadas. Caso eu sentisse necessidade em algum ponto ali, eu voltava na teoria e estudava aquilo. Mas eu não ia parar e começar do zero. Não, senão eu ia perder tempo e não ia conseguir atingir nada. Essa foi a minha primeira estratégia em relação ao método de estudo. A segunda estratégia foi o uso de flashcards. Eu comecei fazendo isso na OAB e deu muito certo, então eu continuei usando para PSERG também. E eu fazia aquelas fichinhas pautadas físicas mesmo, eu nunca me dei bem com Anki, preferi dessa forma e conseguir me organizar bem assim também. Terceira estratégia que eu usei foi fazer muitos simulados. Depois que eu comecei a engatar ali e criar um ritmo de estudo, todo fim de semana eu resolvia um simulado. Depois pegava aquilo e tentava entender o que eu estava errando para melhorar aqueles pontos específicos. E isso também foi um divisor de águas. Vou chegar aqui mais perto que o sol tá acabando comigo. Outra coisa que eu posso considerar como estratégia que eu utilizei, que foi determinante também, foi que, como eu falei no início, eu passei para os cargos de inspetor e de investigador. As matérias eram as mesmas, só que inspetor tinha mais conteúdo do que investigador. E o que eu fiz? Foquei em inspetor. Por quê? Qual é a lógica? Quando você domina o mais difícil, o mais fácil fica mais fácil. Então foi isso que eu fiz. Foquei em inspetor e fiz as duas provas. Como eu falei, eu comecei a estudar em outubro, uma das provas foi em janeiro e a outra foi em fevereiro. E graças a todas essas estratégias que eu defini, consegui passar em ambas. Depois disso eu passei por mais um monte de fase do concurso, e 2 vezes em cada, né, porque eram 2 cargos. Então fiz 2 TAFs, 2 psicotécnicos, 2 fases de exames médicos. Foi uma longa jornada, cansativa e não foi fácil, mas valeu muito a pena. O estudo vale a pena. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos sobre estudos.